Deputada Mônica Francisco, presidente, neste momento, dos trabalhos no expediente final, deputadas, deputados aqui presentes, Renata Souza, Eliomar Coelho, Luiz Paulo, cidadãos nas galerias, que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui do Parlamento Fluminense. Hoje também quero fazer, como meu antecessor aqui no uso da tribuna, referência à reunião que fizemos na Comissão Permanente de Cultura, para extrair da nossa breve, porém produtiva reunião, presidente Eliomar Coelho, dois elementos que ali apareceram. Um, Vossa Excelência vai desenvolver como orador inscrito, eu não vou apenas pontuar. Mas o primeiro tem a ver com uma manifestação feita pelo deputado Luiz Paulo, que em certa medida ele retomou aqui no plenário, na tribuna, a respeito da data de amanhã, 15 de novembro, portanto, aniversário da República, hoje, Federativa do Brasil. Nem sempre teve esse nome, como nós sabemos. E lembro que até 1960, o Rio de Janeiro era o Distrito Federal. E, portanto, este lugar, este lugar onde estamos, sediava, hospedava, acolhia os debates do Parlamento Federal. A Câmara aqui e o prédio do Senado, que foi absurdamente demolido sem nenhuma preocupação com a memória histórica e arquitetônica daquele período do Brasil, o Palácio Monroe, o Senado, enfim. Pois é, um absurdo. Pois bem, e aqui neste lugar, neste plenário, que hoje leva o nome de Barbosa Lima Sobrinho, defensor, grande defensor das liberdades democráticas, jornalista, homem de imprensa, presidente da ABI. Neste plenário foram debatidas, votadas e promulgadas constituições federais. Neste lugar em que fazemos esse debate, eu inclusive tenho dito que compreendo, enfim, os processos de mudança e de modernização, mas eu pessoalmente terei nostalgia de não exercer o mandato neste parlamento, neste lugar, neste ambiente carregado de lutas, de debates, de história, de sentido, de polêmicas, enfim, de sonhos e utopias, de desencantos, de desalentos também, enfim, como é próprio do mundo da política. E faço essa introdução porque o que sustenta uma república, o que sustenta as relações sociais, políticas, culturais, econômicas, o que dá lastro é, antes de tudo, um ordenamento constitucional. É o marco constitucional a partir do qual as relações devem se estabelecer. E esse marco constitucional, se baseado em valores democráticos, humanistas, altruístas, ele deve estabelecer princípios que homenageiem a igualdade, a liberdade, enfim, a relação respeitosa face à diferença e à diversidade. Infelizmente, no Brasil de hoje, neste momento em que vivemos a véspera da celebração de mais um aniversário da República, este marco está completamente violado, estuprado, desrespeitado, sob vários ângulos e aspectos. Não vou ler aqui os artigos, mas vou pegar alguns temas. Um dos direitos absolutamente fundamentais assegurados na Constituição
é, obviamente, deputada Renata, o direito à vida. A vida. E não é o que nós percebemos no dia a dia de várias regiões metropolitanas do Brasil, entre elas a nossa aqui no Rio de Janeiro. Ontem assumi a tribuna para discorrer de novo sobre a 6ª morte de criança com a morte da Kathleen, com o assassinato da Kathleen em Realengo. Ontem, morreu baleada terça-feira e morta ontem. Portanto, o direito à vida, esse direito absolutamente inalienável e fundamental, e basilar para todos os outros, porque sem a vida não se luta por habitação, por educação, por saúde, né? Por trabalho, por dignidade. O maior bem do ser humano é a vida, e na vida a sua honra e a sua dignidade. Então, o direito à vida se faz diariamente contrapor pela banalização da vida. E eu reputo, deputada Renata, que fez a questão de ordem, eu reputo que o governador, enfim, assume uma atitude de banalização da vida, quando faz o pronunciamento que fez, quando tem a pachorra de equiparar a situação de violência numa cidade como o Rio de Janeiro, uma das mais violentas do mundo, e cidades como Paris, Nova York e outras que ele citou, que não são modelos para ninguém, que têm os seus problemas, as suas dificuldades, é óbvio, né? Entretanto, os indicadores, neste caso, falam por si mesmos. Aqui, só neste ano, já estamos próximos de 1.500 pessoas assassinadas, neste ano de 2019. Então, eu considero uma irresponsabilidade, uma indução ao erro que ele promove em relação à população, que vê uma autoridade constituída se pronunciar como, né, pronunciasse a voz da verdade. É deplorável. Mas outro preceito constitucional também abandonado é o preceito contido no artigo 4º, em que o Brasil se obriga, na Constituição, a promover a integração econômica, cultural, política, de modo a contribuir para a formação de uma comunidade latino-americana. Ora, o governo Bolsonaro faz o contrário disso. Seu governo celebra o golpe de Estado na Bolívia, o seu governo se recusa a fazer referência e reconhecimento e cumprimento ao presidente eleito na Argentina, o seu governo patrocina, incita, arquiteta a invasão de um território internacional, como é o caso de uma embaixada de quem quer que seja, da Venezuela ou do Camboja, dos Estados Unidos, ou da Síria, da França ou do Sudão, pouco importa, as embaixadas são territórios internacionais invioláveis. Então esse preceito constitucional também não vale mais nada. Tivemos recentemente um debate na casa de um preceito importante para o funcionamento da democracia, em torno da inviolabilidade, da imunidade dos mandatos, que são preceitos importantes para a democracia, não para o parlamentar em si mesmo. Temos recorrentemente ataques ao preceito da autonomia universitária, esculpido na Constituição. Está lá no artigo 207. A autonomia universitária vem sendo violentada diariamente pelo governo Bolsonaro e seu ministro fascista da Educação, Abraham Weintraub. O princípio constitucional da liberdade de cátedra, da liberdade de ensinar e de aprender e difundir o pensamento, a arte, o saber, está lá na Constituição. E o governo Bolsonaro afronta diariamente instituições, de educação, de cultura, de ciência, como debatíamos na Comissão de Cultura hoje.
E, aliás, parabenizo Vossa Excelência, sei que vai tratar do assunto, pela nota produzida em conjunto, com a Comissão de Cultura da Câmara do Rio, com a Comissão de Cultura da Câmara Federal, com ex-ministros da Cultura de diferentes governos, que decidiram, que bom, se articular e costurar em conjunto uma resistência aos ataques que se praticam contra a cultura, contra os fazedores de cultura, contra a liberdade de manifestação e de expressão artística neste país. Também quero lembrar, para concluir, do preceito constitucional do trânsito em julgado. Do trânsito em julgado, está lá escrito. E acho grotesco que o Congresso Nacional agora queira fazer uma emenda. Ora, isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Quem diz não sou eu, quem diz é a própria Constituição. O capítulo 5º, o artigo 5º, que abre o capítulo das liberdades individuais e garantias fundamentais. Só um poder constituinte originário, ou seja, só uma nova Assembleia Nacional Constituinte pode alterar essas cláusulas pétreas. O Congresso Nacional tem um poder constituinte limitado, ou melhor, derivado, não pode fazê-lo. Então, de fato, se a gente toma como referência, toma como lastro o ordenamento constitucional como base de sustentação da República, o Brasil, nesse momento de ofensiva fascista, obscurantista, de restauração reacionária, não tem nada a celebrar neste 15 de novembro. Nós temos é que resistir, nos organizar, de modo a fazer prevalecer novamente aquilo que Carlos Nelson Coutinho chamou de valor universal, que é a democracia. Muito obrigado.